Estamos de volta, programa mais que especial. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista. Um case de sucesso, talvez o principal case de sucesso do Brasil, referente a condomínio, referente a síndico, que é a Galeria do Rock. Toninho, você estava contando pra gente, terminou o primeiro bloco, falando sobre o estado decadente que estava a Galeria do Rock, que era pior que a Cracolândia. Isso final da década de 80, é isso? Final da década de 80, início de 90. E aí vocês tinham criado uma associação paralela, não tinham ainda o poder como síndico, né, oficial, e criaram esse poder paralelo como uma associação. Continua, por favor, essa história maravilhosa. Então, vamos tentar resumir o máximo possível, né? Nesse interim, quando nós entramos, né, foi uma briga que acabou virando uma novela de televisão que ficou 6, 8 meses no ar, né, na maior mídia nacional, né? Tempos Modernos. Né? Então, o Bosco Brasil, que escreveu a novela, criou baseado no meu trabalho, criou 2 personagens. Um era o síndico, que não era tão bonito como eu, né? Que era o Antônio Fagundes, a pretensão, né? E o outro era Orlando, não sei das quantas, lá, que era o líder dos lojistas, que era o movimento, né? E nessa, por que foi criado, né, toda essa dinâmica? Porque era um prédio abandonado, de brigas e confusões, e as pessoas falavam, pô, Toninho, o que você vai fazer? Né? E a maioria das pessoas que estavam por trás disso eram lojistas que olhavam para mim assim, querendo que fizesse alguma coisa, pedia, pelo amor de Deus, Toninho, me ajude, faça alguma coisa. Essa associação que vocês criaram, você era o presidente da associação? Eu era o presidente, E eram as pessoas boas, né? E aquelas pessoas que eu sempre falo que o Brasil é composto de pessoas boas. Mais de 90% desse país são pessoas boas, né? Mas o problema é que os ruins, muitas vezes... tomam conta. E tomam conta porque os bons... se calam. Exatamente. Né? É esse que é o mal. O grande mal, eu acho, a nossa Constituição é mágica. Ela fala da omissão, né? A omissão é crime. Sim. Né? E nós somos omissos por natureza cristã. Nós somos de origem cristã. E essa origem cristã nos fez muito humilde em excesso. Né, que nos faz até omissos. Né? E nessa nós rompemos, e as pessoas pedindo, ou muitos rezavam, outros oravam, outros iam no centro e falavam, Toninho, eu fui lá no centro, fiz um despacho para você, coisa assim parecida, né? Eu orei para você, eu rezei muito, eu rezo muito para você. Você virou um salvador da pátria ali para esse... Mas é isso, quer dizer, o mal desse país é isso, as pessoas buscam um salvador da pátria, ao passo que todos podem ser, né, qualquer um pode ser isso, qualquer um pode fazer isso. Não, né? E um conjunto de pessoas tem muito mais força do que uma pessoa isolada. Exatamente, por isso que eu mobilizei essas forças, né? E as pessoas foram acreditando, confiando, né? Porque desconfiavam daquilo que estava lá, porque você via. As escadas rolantes não funcionavam, energia elétrica estourada, as paredes davam choque, esquentavam, a parte hidráulica lá embaixo no subsolo era água com fezes misturada o tempo todo. Tinha restaurantes fazendo comida, tinha um tal de Casa Grande lá num restaurante, falava assim, isso é tudo comum, todo mundo faz isso, e aquela coisa degradante, né? E eu falei, não, isso não é possível, pô, isso vamos ter que encarar mesmo. Arregaçamos as mangas e fomos em frente, aí começamos logo quando entramos, né, para poder encurtar a história. Quando entraram como associação? Como síndico já. Tá, aí teve uma eleição de síndico. Teve uma eleição de síndico. E aonde esse grupo me colocou nessa posição. Exatamente, eles fizeram uma outra pessoa. Isso que ano? 93, exatamente em 93, foi quando minha mãe faleceu, que eu tive coragem, porque a dona Gertrudes me deu uma força muito grande, porque se ela estivesse viva, eu talvez não tivesse coragem de assumir. Por quê? Porque eu recebi muita ameaça de morte, né, na época. Porque tinha tráfico de droga, tinha 16 pontos de tráfico de droga lá dentro, né, além das brigas, né, dos excluídos, né, porque nós tínhamos excluídos desde o negro, né, que estava ali na frente, tinha a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que era no Lago do Paissandu, e os negros vinham ali e ali ficavam, né, os regbanders, né, os cabeludos, o pessoal ligado ao skinhead, a punk e todas as outras tribos, né? Eles estavam ali presentes. Então tinha conflito, era quebrar garrafa na cabeça do outro, era coisa assim maluca. Então nós falamos, vamos assumir esse negócio e vamos em frente. Encaramos de fato e a situação foi se amenizando, se acalmando. Porque na primeira semana que eu fiz,
Essa é a pergunta. Como mexer num vespeiro dessa magnitude? Então eu tive que usar todo sabe, a educação, a minha formação, a minha paciência. Minha mãe deixou uma lição de vida muito grande para mim. Ela falou assim, para viver em coletividade, em viver com as pessoas, ou viver mesmo com alguém, você tem que ser extremamente tolerante. A tolerância é uma forma de você poder fazer com que a convivência leve à paz. E a gratidão, né? Agradecer sempre para que possa cada vez mais ter o reconhecimento e as forças das pessoas. Perfeito. Mas que ações você tomou quando você entrou ali realmente o representante daquela coletividade? Boa pergunta. Eu aproveitei e peguei, logo no início, comecei a colocar bandas tocando. Coloquei 2 bandas no primeiro e segundo andar tocando, e lá no subsolo nós tínhamos os remanescentes da cultura hip hop. Porque antes de criar o conceito... Desculpa te interromper, você já colocou essas bandas mesmo nesse momento que você apostou na cultura como transformação? Eu nem imaginava ainda, entendeu? Mas eu sabia que tinha um valor cultural nisso tudo. Então o que eu fiz? Eu coloquei esses valores, né, culturais, porque acreditava naquilo que um bielorrusso sempre acreditou também, que a cultura é um agente de transformação. Né? E nisso, antes de nós criarmos esse conceito Galeria do Rock, ela era conhecida como Galeria 24 de Maio. Por que era conhecido como Galeria 24 de Maio? Porque os negros vinham da Igreja Nossa Senhora do Rosário, ficavam ali, e ali eles faziam aqueles cabelos Black Power, aquelas calças bocas de sino, porque os alfaiates estavam lá, compravam seus mocassins, e ali eles faziam os sambas de rock e os convites do baile do Palmeiras, que era famoso na época. Né? Então toda a mídia naquela época conhecia como Galeria 24 de Maio. Tá. E nós entramos e criamos, logo após uma matéria da Veja, que ela entrou para fazer uma matéria curtinha, mas quando eu comecei a conversar da importância daquilo tudo, os repórteres que eram conhecidos nossos, colegas jornalistas também, fizeram 8 páginas na Vejinha. Putz, aquilo foi transformador. Mas com qual enfoque? Porque nesse momento ainda a galeria não estava no momento ainda bacana. Mas eu já tinha feito algumas bandas tocando e começou a dar um movimento. Então, logo no primeiro ano... Desculpa, só para a gente entender. Tá. A inserção das bandas, que você era finais de semana que você colocava? Sempre aos sábados, durante a semana, muitas vezes. E isso fez com que a galeria tivesse uma mudança grande e chamasse a atenção da imprensa. Isso, sem dúvida. Boa pergunta, boa colocação. E o antigo síndico também, ele eliminava o rock and roll, ele não queria roqueiro lá dentro. Por quê? Porque ele acreditava que as brigas, as confusões, a droga, era em função dos roqueiros. Tá. E eu entrei falando que não, um roqueiro não tem nada a ver com essa confusão. O rock and roll é uma cultura. Aí ele falou, não, mas você vai se dar mal. Eu falei, pode deixar, deixa comigo, vamos tentar. Aí, e não podia ninguém instalar lojas de rock and roll mais lá, porque ele tinha eliminado quase todas. E aí eu entrei e falei assim, não, agora pode colocar lojas de rock and roll. Puta, aí foi, nesse período, desse 1 ano, foi assim, violento, de 80 lojas funcionando, foi para mais de 300 lojas funcionando. E todo mundo que mexia com rock and roll foram para lá. E você acredita que única e exclusivamente essas bandas que atraíram, ou você fez um trabalho, outros tipos de trabalho, como por exemplo Boca a Boca, esse grupo te apoiava? Como que tão rápido teve essa transformação? Então, antes não existiam as mídias, né, digitais que nós conhecemos, que é muito mais fácil, né? Mas nós tínhamos os zines, nós tínhamos o cartaz. Então eu regulamentei os cartazes. Não podia jogar cartaz no chão, distribuir nos corredores, não. Criei uma regra. Então todos aqueles meninos que eram vanguarda, todos esses meninos que criavam zines, pequenos jornaizinhos, pequenos tabloides, era a nossa forma de comunicação. E esse universo underground é muito forte a comunicação do boca a boca. E isso rodava, e não pode mais distribuir, então onde pode? Nas lojas, deixe nas lojas, fixe os cartazes nas lojas. Aí foi outra revolução também, porque não podia mais deixar distribuir cartazes. O regramento fez algo que num primeiro momento poderia ser visto como negativo, foi uma organização para atração. Porque todos nós, o que nós pedimos, né? O que o adolescente pede?
ele pede um caminho, um norte, porque a maioria, até hoje, nosso público adolescente, eles estão sem norte, sem direção. Então nós entramos e colocamos um direcionamento. Até colocar o pé na grade, se você colocar o pé na grade hoje, você vê um segurança falar, não pode pôr o pé na grade. O que significa isso? Significa que você tem que ter disciplina. Se você não tem na sua casa, você vai ter aqui. Sim. Você gosta desse espaço? Gosto. Então, aqui tem disciplina, aqui tem regras. E eles falam, mas por que não pode pôr o pé na grade? É questão de regulamento interno. Aí pronto, aí eles entendem e todos pedem já isso. Entrando né? nesse mérito, você teve que fazer alterações de regulamento interno ou já existiam e só foram cumpridos? Não, já existia o regulamento interno e naturalmente foi mudando. Né? Quer dizer, a história muda, à medida que a história muda, o regulamento interno tem que mudar também. Nós só não conseguimos mudar a constituição do condomínio, né? Isso não dá para mudar. Mas o regulamento interno, mudamos tudo. E esse grupo que estava com você no começo pela associação, eles te apoiaram nesse momento? Totalmente, né? E eram lojistas tradicionais, né? Como o Luiz Calanca, o Francisco do Devil Discos, né? O Emil Lutfi, todas pessoas, né? que nos deram a força, o apoio total e fizemos um trabalho não para o síndico. É um trabalho voltado para a coletividade. Aí acabamos com o quê? Com aquilo que é o custo Brasil, que todos perguntam geralmente, né? Que é as comissões, as caixinhas. As caixinhas, quer dizer, nós acabamos com isso. Não tinha caixinha, comissão, 20%, 10%, nada. Ou você quer dar desconto? Então dá na nota fiscal. Quer dar desconto, mas o melhor preço. É o preço real mesmo. Não é esse preço real que você pega 3 orçamentos, né? Essa coisa falando. Não, aqui não tem nada disso. É 3 orçamentos e o melhor preço. Ó, Toninho, vai uma por fora. Querido, tá bom. Quanto que você pode dar por fora? Olha, 30%, 40% até. Tá bom. Põe no desconto, põe na nota. Porra, mas não é assim que funciona. Se não era, agora começou a ser assim. Não, senão você seria não só como os gestores anteriores, mas seria como os gestores que muitas vezes nós criticamos, independente de partido aí, né? Que tem feito o nosso Brasil chegar onde chegou. Infelizmente. Então, você acabou, um dos pontos, você acabou com a corrupção que existia lá dentro. Exatamente, quer dizer, o custo Brasil é muito ruim, é muito negativo. E olha, acabamos com essa história toda, criamos um universo lúdico, um universo grande que é conhecido e reconhecidamente hoje, até internacionalmente, né? Agora, com isso tudo, eu ainda fui continuando, estudando, terminei a minha faculdade de psicologia, me especializei na psicologia positiva, comecei a trabalhar os nossos funcionários. Fizemos funcionários tem 50 hoje? Funcionários, em média. Funcionários. Próprios? Não, nós temos próprios e terceirizados, né? Para poder facilitar e poder administrar melhor. Hoje são também. 400 lojas, é isso? 450 lojas, em tese, todas funcionando. Né? E temos as unidades também conjuntos em cima? Ah, sim, não são todas elas, né? Desde do subsolo até o último andar, são unidades autônomas, né? Cada um é um proprietário em tese. Tem proprietários que têm 2, 3, 4 unidades. Como eu, no início, comprei, logo quando eu entrei lá, tenho lá meus imóveis, que hoje está super valorizado, né? Saiu uma matéria no Estadão, só para vocês terem uma ideia, dizendo que lá o custo por metro quadrado é 4 vezes maior do que o maior custo no Brasil, que é da Berriner, né? Sim. Então, quer dizer, o custo daquilo se elevou de tal maneira que hoje valorizou o imóvel de uma maneira fantástica. Então, todos ficam felizes. Não, né? esse é esse que deveria ser o custo Brasil, né? Esse que a valorização para todo mundo. gente. Porque valorizou para o síndico, valorizou para você também, porque é o seu patrimônio. Claro. E de todos os outros ali inseridos. Não, quer dizer, os meus imóveis que eu comprei lá, eu quase paguei nada na época, paguei $2.000 um imóvel, $3.000, que vai, só para vocês terem uma ideia, né? Hoje é R$10.000, comprei meus imóveis. Hoje você não compra, tem lojas, você não compra por menos de 1 milhão. Teve um amigo meu, Emil Lutfi, deu lojas dele, doou, falou assim, olha, só para você pagar o condomínio. O que acontecia na época? O condomínio era 10 vezes mais caro que os aluguéis, né? E hoje inverteu. O condomínio, os aluguéis são 10, 15 vezes mais caro que o condomínio. Quer dizer, o condomínio se reduziu a tal ponto que, em função dos custos, né? E ela se tornou essa referência, não só do ponto de vista como condomínio em si, né? Mas como negócio. Né? Virou um negócio que hoje lá nós temos as grandes empresas, né? Que meninos cresceram lá, hoje tem a rede de lojas Kings,
outro dia, né, o Igor chegou para mim, Toninho, acabei de montar minha 53ª loja. Ele começou lá. Sim. Né, tem lá a NBA, uma loja americana, que o CEO americano, passando pela galeria, montou lá um magazine, né? E as lojas tradicionais de vinil, que estão firmes lá ainda. O mandato lá de quê? 2 anos como síndico? 2 anos. O senhor já foi reeleito quantas vezes? 14 vezes. 14 vezes. 14 vezes. E essa e última... já, nesse tempo, desculpa, nessa última? Nessa última, eu falei pra gente, já fiz a minha parte, eu quero sair. Não arrumaram um subterfúgio. Não, você pode ficar que eu ganho 10 salários mínimos, né? Em algum momento lá atrás que eu falei, já fiz, já completei, eles queriam aumentar para 30. Eu falei, não, eu não quero, porque a hora que eu depender desse dinheiro, eu não vou fazer o trabalho como deve ser feito. Então o dinheiro é importante, mas é muito relativamente importante, né? Porque não tem momentos que não vale nada. Veja lá o Osiel, né? Com 50 milhões, né? Num apartamento, né? Então aí mostra bem que o dinheiro não vale nada. O que vale é a dignidade, é o caráter, é o bem comum funcionando como um todo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você assumiu no primeiro momento como síndico... Quer parar o... Ah, já parou, desculpa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você no primeiro momento assumiu como síndico voluntário. Você era um condômino, você não tinha remuneração. Quando você virou síndico pela primeira vez no condomínio? Não, desde o início já existia na própria convenção do condomínio essa condição. Eu entrei ganhando os 10 salários mínimos. Ah, sempre foi 10 salários? Sempre foi. O outro síndico também ganhava, os outros também ganhavam, porque é um espaço comercial, você tem que ter uma dedicação, né? Não paga, quer dizer, os custos, o que eu recebia, eu pagava em panfleto. Eu fiz uma reforma, por exemplo, de um painel lá, que eles queriam arrancar o painel e colocar uns letreiros no painel. Um afresco maravilhoso, feito pelo Buffoni, que foi um artista contratado pelo Alfredo Matias quando ele construiu o prédio, fez lá um afresco maravilhoso que coloca as 4 raças, né, nesse afresco, que tem na Galeria do Rock hoje. O branco, o negro, o amarelo e o mulato, né? Estampado, uma coisa linda. Você paga do seu bolso, eu paguei do meu bolso a restauração, restaurei, está lá até hoje, né? E todo o prédio, eu não tirei nada, nós tivemos que quebrar o piso para poder refazer a parte elétrica, aliás, a parte elétrica que é tudo feito com cabos aftox, anti-chamas, né? Coisa de primeira linha. Tivemos que quebrar o chão, tive que fabricar o piso, fabriquei, mas deixei tudo dentro do padrão da originalidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você afastou esses grupos que existiam lá de drogados, encrenqueiros? Ele foi naturalmente pela transformação da galeria ou você teve que tomar ações com polícia, com delegados, com esse tipo de órgãos públicos? Eu dei uma entrevista algum tempo atrás, falando para uma mídia aí, na SBT, tinha eu, um grafiteiro e um punk. Aí a menina fez essa mesma pergunta. Eu falei, o que eu fiz para acabar com isso? Eu fiz aquilo que o Estado brasileiro deveria fazer. Eu acolhi essa gente, eu trouxe essa gente para nós. Montei um diálogo, eu conversei com essa gente. Todas as pessoas estão lá até hoje. Estão lá. A cultura do hip hop, que foi a base, a gênese da cultura hip hop foi lá na galeria, está lá. Todo o pessoal punk, skinhead, o Headbangers, o metal, enfim, o silkscreen, todos estão lá na galeria até hoje. Nada mudou. Então o que nós fizemos? Aquilo que o Estado brasileiro não aprendeu a fazer, que é acolher essa gente toda. Nós não podemos negar, senão é preconceito. Se você negar uma filosofia, um princípio, você faz com que ele vá fazer de uma maneira anárquica. Toninho, você nunca pensou em entrar para a política? Eu fui candidato no ano 2000. Foi candidato? Fui. Mas a mosca azul não me mordeu. Por quê? Porque fui também votado. Candidato a? Vereador. Foi também votado, porque foi votação espontânea, né? Alguns falaram, você tem que vender uma das suas lojas para você poder entrar, senão você não vai entrar. Fui cooptado pelo pessoal daquela época que eram os que mexiam lá com bingo, essas coisas, né? Vieram para Toninho, você que vai, nós vamos te eleger, você vai ser candidato a deputado federal depois, você vai lá e lá você vai trabalhar para nós. Eu falei, querido, eu não precisei até hoje de dinheiros, nem de ser levado para coisas que eu não concordo. Então eu agradeço muito, vai ser uma votação espontânea, mas eu não vou querer, se eu entrar, não vou querer entrar nessa condição. Eu vou querer ficar fora. Eu não quero ser levado por dinheiro em canto algum.
quero levar pelo meu conhecimento, pela minha condição, onde eu tenho autonomia de fazer e de agir. Do contrário, não faço. E por que não continuei? Porque as pessoas que estiveram ao meu lado, inclusive o Ted Silva, um amigo meu que está em Paris, né, hoje em dia, foi o meu coordenador de campanha, tem muita experiência, um jornalista que tinha muita experiência em Brasília, me levou nessa condição. Eu falei, não vou, por quê? Essas pessoas brigavam por mim, eu vi pessoas brigarem. Eu falei, gente, eu estou querendo levar a paz, né, a harmonia nesse país. Eu não quero guerra, não quero briga. E as pessoas também sofriam. Sofriam porque eles queriam que eu ficasse. E é muito comum essa pergunta que você fez, onde eu passo, onde eu estou, as pessoas falam, Toninho, entra na política. Eu falei, já passei por isso. Última pergunta para a gente finalizar. O Toninho hoje, ele é o Toninho da Galeria do Rock 100% do seu tempo ou ele tem outras atividades e uma parte é o famoso Toninho da Galeria do Rock? Não, é só uma parcela, né? Hoje eu estou ligado à física quântica, eu sou naturopata, eu sou terapeuta ortomolecular, psicólogo, trabalhando a questão da psicologia positiva, tenho um consultório, tenho uma clínica também. Ontem mesmo estava no estudo mais avançado dentro da linha de cura, né, que pode-se dizer, que é a microscopia do campo escuro, que é uma coisa ligada à física quântica, é um negócio super moderno que vai revolucionar a medicina. Então nós estamos sempre nesse espaço de vanguarda, né? Tanto falando do espaço de vanguarda, que nós fizemos um final de semana desses jovens que criam essas mídias digitais, né? Fizemos uma startup weekend. O encerramento foi com o fantástico prefeito de Amsterdã, que fez um trabalho que achou maravilhoso tudo aquilo que nós construímos, e aqueles 200 jovens trabalhando, buscando fazer essa coisa. Fizemos um campeonato de drone race lá na galeria, foi o primeiro no mundo, aliás, na América Latina, porque uma semana antes tinha acontecido um em Paris. Antes de te agradecer, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e já volto para te agradecer. A advertência hoje vai para você, síndico, que não tem uma visão social. O síndico é a possibilidade, nós, como síndicos, temos a possibilidade de mudar o mundo. Hoje aqui presente, o Toninho mudou o mundo no primeiro momento daqueles 400 e poucos proprietários, depois mudou o mundo do município, da cidade de São Paulo, e hoje mudou o mundo do Brasil, que conhece a Galeria do Rock. O seu objetivo pode não ser tão pretensioso, mas você pode mudar o mundo de 20 unidades condominiais, de 40 unidades condominiais, ou de uma só pessoa. Quem muda uma vida, muda o mundo. Então vamos, quando assumirmos o papel de síndico, de sermos eleitos pela maioria, de sermos representantes de uma coletividade, pensar no melhor, fazer o melhor e mudar o mundo para melhor dessas pessoas. Fica aí a minha dica e a minha sugestão e os meus votos para que vocês que estão nos assistindo e nos assistem pensem dessa maneira. Toninho, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, muito rica. E numa outra oportunidade, se Deus quiser, volte ao programa. Eu que agradeço. Não deu para falar tudo, né? Mas falei uma partezinha da nossa Galeria do Rock. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantíssimas para a gestão do seu condomínio ou dos seus condomínios. Até semana que vem.